Bom, o assunto dessa videoaula vão ser as funções recursivas. Bom, o que é uma recursividade? Imagina que você tem uma função no seu código, uma função lá que soma dois números. Abri o notepad aqui. Imagina essa função aqui, ó. Tem um retorno int, função x, que recebe como parâmetro um int y, por exemplo. Se essa função iniciar aqui e terminar, e no meio ela chamar ela mesmo, entendeu? Imagina que a função ela começou, depois veio fazendo o que tem que fazer e chegou o momento que ela chamou ela de novo. Então a função se chamou, entendeu? Então ela chamou ela de novo. Isso se caracteriza uma recursividade, entendeu? Eu vou exemplificar usando o Visio, que daí que fica mais claro. Bom, deixa eu carregar aqui. Então tá. Eu vou usar os mesmos recursos que eu usei da última vez, tá? Imagina que eu tenho uma função para mim. Deixa eu ver qual que eu posso usar. Acho que esse daqui ficaria legal. Beleza, vamos usar esse aqui mesmo. Não, esse aqui ficou ruim, vamos usar outro mesmo. Olha só. Imagina que eu tenho uma função lá, uma função chamada função x, lá no meu código, tá? E eu tenho o meu main, que é o main que a gente coloca em todas as funções, tá ok? Nosso main lá. O que acontece? Em determinado momento, o main foi lá e chamou a função. Então, ele veio e chamou a função x. A função x começou a executar e chamou ela mesma, que é o que caracteriza uma função recursiva, que é isso daqui, ó. Ainda que tem lá o int main, tá? E eu tenho aqui um int função x, que em determinado momento, dependendo de alguma condição, a função x chama... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma função melhor. Olha só. Se o x for igual a 0, retorna 0. Se ele não for igual a 0, ele vai fazer o quê? Função x menos 1. Ou seja, return aqui, ó. Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Eu vou exemplificar esse código e depois eu vou explicar melhor lá dando um exemplo mesmo. Vou colocar um int p recebe função 10. Olha só. Vamos dar esse exemplo aqui. Int main, declarei o int main aqui, ó. Eu vou apagar, vou voltar lá no começo para poder ficar mais claro. Int main é o que começou. Daí, ele declarou uma variável b. Beleza, então. Vamos lá, vamos declarar uma variável b. Então, essa é a minha variável b, que tem o valor desconhecido ainda. O valor dela, por enquanto, ainda é lixo. Tá ok? Porque eu não fiz nenhuma atribuição. Então, daí eu vou fazer uma atribuição aqui, ó. b é igual a função de 10. Tá? Vamos colocar o nome da função de função x, tá? Vai ficar mais claro. Função x de 10. O que vai acontecer? Ele vai vir aqui na memória e instanciar uma função x inteira. Então,
tem aqui a função x, tá? Quem que chamou essa função x? O main, tá? Beleza, então. O main chamou a função x, passando para ela o valor 10. Beleza? É o que aconteceu aqui. Daí, caindo na função x, o que ela faz? Ó, ele vai entrar aqui agora porque acabou chamando. Se o x for igual a 0, retorna 0. O x é igual a 0? Não, o x não é, porque olha só, eu passei o x aqui como 10. Porque olha aqui na função, ó. O x está valendo 10, tá ok? Beleza. Se ele não é igual a 0, então ele vai fazer o quê? Retorna x mais função de x menos 1. O que ele está fazendo? Está vendo a função de x aqui de novo? Quando ele faz isso, vai acontecer isso. Ó. Opa. Deixa eu mudar esse tipo aqui que ficou meio confuso. Bom, só mudei ali, tá? É a mesma coisa. Estou organizando melhor para ficar mais fácil de entender. Então tá, vamos voltar lá. O main chamou a função x e a função x foi instanciada na memória. Tá ok? Quando entrou na função x, ela viu o x é igual a 0? Não, o x aqui no nosso caso é igual a 10. Então, se ele não é igual a 0, ele não entra nesse return. Ele vai entrar no else. O que o else vai fazer? Vai falar assim, ó, retorna x, que no caso é 10, tá vendo? 10, mais função de x menos 1. O que é isso? Tá vendo que eu chamei mais uma vez a mesma função? Ó? Função x eu chamei de novo. Então, o que ele vai fazer lá na memória? Vai fazer isso. Ó. Criou uma nova função de x, só que essa função está sendo chamada por essa e passando x menos 1. Quanto que é o x? O x não é 10? Então aqui o x vai ser 9. Beleza? Feito isso, o que vai acontecer? Ele entra de novo na função, porque é uma nova função. Ele vai ver, o x agora, a gente está nesse cara aqui agora, tá vendo? A gente está nessa função. O x é igual a 0? Não. Então ele faz o que? Retorna x, que nessa função vale 9, mais função de x menos 1. Quanto que é o x nosso? Nosso, por enquanto, está valendo 9, porque está nesse cara aqui. Entendeu? Então vai acontecer isso de novo. Agora é 8, porque é menos 1. Só que essa função aqui foi chamada por essa. Então ele está aqui. Entendeu? Quando essa função for criada, vai acontecer da mesma forma. Ele vai voltar aqui no do início e vai fazer o quê? X nosso agora está valendo 8. E vai fazendo isso. Ó. Ele vai repetindo. Que foi chamada por essa. Que o valor dele é 7. Vamos colocar 5. Acho que 10 ia ficar muito grande. Vamos mudar o valor aqui para 5. Daí ele iria ficar aqui. X é igual a 5. Depois que é igual a 4. Que é igual a 3. Que é igual a 2. Que é igual a 1. Que é igual a 0. O processo aqui são todos iguais, exceto quando ele chamar com 0. Porque quando ele estiver nessa função aqui, ele vai